A matemática parece super complexa, né? Mas, no fundo, existem algumas regras bem simples que fazem tudo funcionar perfeitamente. Hoje, a gente vai dar uma espiada nesses bastidores e entender que regras são essas. Então, a pergunta é: existem mesmo regras na matemática? Parece meio óbvio, né? Mas a resposta, olha, é bem mais interessante do que parece. E não são regras para limitar a gente. É outra coisa. Existem, sim, e elas facilitam muito a nossa vida. Mas pode esquecer aquela ideia de manual de regras super rígido. Pensa nessas regras mais como chaves. Chaves que abrem portas e dão uma flexibilidade incrível para a gente resolver problemas de jeitos que a gente nem imaginava. Beleza? Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? A gente vai começar entendendo as regras gerais da aritmética. Depois, vamos ver em detalhe as propriedades da adição e da multiplicação. Aí, a gente passa pelas regrinhas especiais da subtração e da divisão. E, por fim, a gente junta tudo para entender por que isso tudo é tão importante. Vamos lá? Para começar, vamos pensar nessas propriedades como se fossem a gramática da matemática. É uma boa analogia, né? Do mesmo jeito que a gramática ajuda a gente a formar frases que fazem sentido, essas regras ajudam a montar as equações e a entender a lógica por trás dos números. Ok, vamos começar pela adição. A gente tem aqui um verdadeiro kit de ferramentas. São 3 propriedades principais que dão um controle absurdo sobre como a gente soma os números. A primeira delas é a propriedade comutativa. Eu sei, o nome parece meio chique, né? Mas a ideia por trás é a coisa mais simples do mundo. Na soma, a ordem das parcelas não altera o resultado. A ordem não importa. Olha só o exemplo. Se a gente faz 20 mais 15 dá 35. E se a gente inverte 15 mais 20 dá 35 também. O resultado é exatamente o mesmo. Simples assim. Essa é a propriedade comutativa em ação. Beleza, a comutativa é sobre a ordem. A próxima, a associativa, é sobre como a gente agrupa os números. Isso faz toda a diferença quando a gente tem uma soma com 3 números ou mais. Quer ver? Imagina que a gente tem que somar 20 mais 15 mais 10. A gente pode fazer assim. Primeiro, junto o 20 com 15, que dá 35, e depois soma os 10. Resultado, 45. Ou a gente pode começar pelos dois últimos. Deixa o 20 esperando, soma 15 com 10, que dá 25, e aí soma com 20, o resultado 45 de novo. É essa liberdade de agrupar como for mais fácil que ajuda demais no cálculo de cabeça. E agora a mais tranquila de todas, o elemento neutro da adição. Sabe quem é? O zero. É isso. Qualquer número que a gente some com zero continua sendo ele mesmo. 22 mais zero é 22. Moleza, né? Ok, fechamos a adição, agora vamos para a multiplicação. E o legal aqui é ver como algumas dessas ideias se repetem, mas a multiplicação também tem uns truques só dela. E olha só que interessante, lembra da comutativa na adição, que A mais B é igual a B mais A? Pois é, na multiplicação é a mesmíssima coisa. A vezes B é igual a B vezes A. 4 vezes 3 é 12, e 3 vezes 4 também é 12. A ordem dos fatores não altera o produto. Essa frase todo mundo lembra da escola, né? E a história se repete com a propriedade associativa. Assim como na soma, na hora de multiplicar um monte de números, a gente pode agrupar os fatores do jeito que quiser que o resultado final não muda. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5. A gente pode fazer 2 vezes 3 primeiro, que dá 6, e depois vezes 5. Resultado, 30. Ou a gente pode fazer 3 vezes 5, que dá 15, e multiplicar por 2. O resultado, 30 de novo. É essa flexibilidade que é a chave. Agora, atenção aqui. Lembra que na adição o elemento neutro era o zero? Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Qualquer coisa vezes 1 é essa qualquer coisa. 22 vezes 1 continua sendo 22. Beleza. Até agora a gente viu propriedades que a adição e a multiplicação têm em comum. Mas agora vem uma que é exclusiva da multiplicação e ela é super, mas super poderosa. É a propriedade distributiva. Olha como ela funciona. A gente tem ali 2 vezes, abre parênteses, 3 mais 4. O jeito normal seria somar o 3 com o 4 primeiro, né, que dá 7, aí 2 vezes 7, 14. Certo? Mas a distributiva permite outra coisa. A gente pode literalmente distribuir o 2. A gente faz 2 vezes o 3, que dá 6, e depois 2 vezes o 4, que dá 8. Aí a gente soma esses resultados, 6 mais 8, 14. Deu na mesma.
E essa ideia, nossa, ela é a base para muita, mas muita coisa em álgebra. Tá, mas e a subtração e a divisão? Elas entram nessa festa? Então, elas são meio que as rebeldes da turma. As regras comutativa e associativa não funcionam para elas. Mas calma, elas têm um truque especial na manga. É uma coisa chamada propriedade da compensação. O nome já dá uma dica, né? A ideia toda é manter o equilíbrio da operação. Dá uma olhada nessa tabela para ficar mais claro. Pega a subtração. 15 menos 8 dá 7, certo? Agora, e se a gente tirar 2 dos dois números? A conta vira 13 menos 6, que também dá 7. O resultado não mudou. Na divisão é parecido. 6 dividido por 2 dá 3. E se a gente multiplicar os dois números por 3? A conta vira 18 dividido por 6, que também dá 3. Enquanto a gente fizer a mesma coisa dos dois lados, a gente compensa a mudança e o resultado fica igual. É um truque bem útil. Ok, a gente viu um monte de propriedade. Comutativa, associativa, distributiva. Mas a pergunta que fica é, e daí? Por que isso importa na vida real? E a resposta é que elas não são só regras teóricas, elas são ferramentas práticas. Sabe por quê? Porque elas deixam o cálculo mental muito mais rápido. Elas dão flexibilidade, mostrando que existem vários jeitos de chegar na mesma resposta. Elas são a base, o alicerce para a matemática mais avançada, tipo álgebra. E, claro, ajudam a gente a checar se as contas estão certas e a entender onde a gente pode ter errado. Então, o lance é pensar nessas propriedades não como regras, mas como estratégias. Da próxima vez que aparecer uma conta para resolver, a pergunta muda. Não é mais qual é a regra, e sim qual dessas ferramentas vai me ajudar a resolver isso mais fácil. No fim das contas, a matemática é essa grande caixa de ferramentas. E conhecer essas propriedades, bem, é saber usar as ferramentas mais importantes que existem nela.